Meu nome é Cleildes, você já sabe. Louca sim, bipolar sim, louca não. Bom, depois desse carnaval, eu conheci um rapaz bem mais velho do que eu. E o nome dele era Jurandir. Ele era policial militar. E ele me paquerava desde que eu estava grávida, né? Então meu filho já estava com 4 meses, como eu falei pra vocês. Eu dei à luz dia 7 de dezembro. Em fevereiro, no carnaval, eu já estava desfilando. E eu conheci ele, aliás, a gente já se conhecia, a gente era amigo, né? E acabou que a gente ficou. Ele era um moreno feio, pensa no moreno feio, mas tinha um corpo escultural. Era um moreno assim que ele fazia as unhas, ele se hidratava o corpo inteiro, ele escovava os dentes, limpava como ninguém os dentes perfeitos. Nossa, ele era um metrosexual de hoje, que na época eu achava que ele era gay, de tanta coisa que ele fazia. E aí nós começamos a namorar e em menos de 30 dias nós namoramos e juntamos trapos. Só que aí começou mais um sofrimento na minha vida, porque eu era bonita demais e ele muito ciumento e eu tinha apenas 15 anos. E aí ele me batia muito, ele me torturava muito, ele puxava meus cabelos, ele tinha a unha grande do dedo mindinho e ele me unhava nas minhas costelas assim pra mim não olhar pra lugar nenhum, eu tinha que olhar só pra frente, não podia olhar nem pra direita nem pra esquerda. E ele me batia, puxava meus cabelos, me batia. Só que ele, como ele era policial, ele sabia exatamente dos lugares onde bater, pra não ficar marcado. Tipo, sola do pé, ele batia, sabe? E me botava pra dormir do lado de fora, com meu filho no colo. Tudo por causa de ciúme. E o policial, como vocês sabem, ele tira plantão 24 horas e folga 48. Então chegou um ponto que quando ele ia para os plantões, eu tinha que deixar o meu filho lá na casa da minha mãe e eu ficava amarrada dentro de casa. Ele chegou algumas vezes a me deixar amarrada. Então ele me deixava amarrado na cama com um copo com água e um canudinho para me beber água. Ali quando dava na hora do jantar dele, quando ele estava de plantão, né, tem o horário do jantar, ele jantava e tinha um descansinho ali, né, um rendia o outro, pro outro descansar um pouquinho. Então ele ia lá, que eu morava perto do quartel, ele ia lá, era o 4º batalhão, se eu não me engano, lá no Castelo Branco, lá em Rio Branco, Acre. E aí ele ia em casa, me dava comida, me amarrava de novo, entendeu? Perguntava se eu queria ir no banheiro, me amarrava de novo e deixava, até o dia seguinte, quando ele chegava em casa. Eu sofri muito, muito. Chegou ao ponto de um dia ele entrar lá, eu fugir de casa, e ir pra casa da minha mãe, e ele entrar na casa da minha mãe, empurrar minha mãe e derrubar minha mãe, sabe? Nesse dia foi fatal pra mim, sabe? Ele puxava meus cabelos, me arrastava no asfalto, comia meu joelho no asfalto, me batia na frente de todo mundo. Tava um ponto que ele brigava com todo mundo. Ele era capoeirista e ele brigava tanto que ele chegava a brigar com 6 caras, 5 ou mais de uma só vez e ele não perdia pra ninguém. Ele era capoeirista, era tudo. E aí, essa foi a gota d'água quando ele derrubou minha mãe, né? Eu queria ir embora. E aí minha mãe comprou a passagem escondida e eu fui embora pra Manaus. E fiquei lá em Manaus um tempo. Eu tinha um irmão que morava em Manaus, o Antônio Cordeiro, que era deputado, mas também não gostava de mim, não. E eu fui na esperança de que ele me desse acolhida, né? Só que eu não sabia que a esposa dele estava me ajudando por, assim, como que eu vou dizer, escondido dele. Então a esposa dele me colocou para morar na casa da empregada dele. E lá eu comi o pão que o diabo amassou. Misericórdia. Eu sofri muito. Eu sofri muito. E não aguentei e tive que retornar. E retornei para Rio Branco. E tinha um bar no centro da cidade, um bar e restaurante bem cultural, bem conhecido pelas pessoas que moravam lá, que chamava O Casarão. Ali ia gente de todo tipo. Ali ia drogado, ali ia intelectual, ali ia deputado, ali ia vereador, ali ia, sabe, gente que comia sardinha, rotava caviar, gente que só passava a noite todinha com uma cerveja só porque não tinha dinheiro para comprar outra, mas fingindo que era rico. Gente que tinha carro, mas não tinha nem dinheiro para gasolina.
É todo tipo de gente. E aí eu voltei para Rio Branco e eu fiquei lá nesse bar. E eu conheci uma pessoa que era um delegado da Polícia Federal, que eu não vou citar nome, né? E eu contei para ele minha história, e ele, eu muito bonitinha, né? 15 anos ainda, e eu falei para ele que se ele me ajudasse, eu ficaria com ele, né? E ele topou. Bom, eu sei que eu fiquei sabendo depois que o Jurandir, o Ponce, né? Que o nome dele de guerra era Ponce, é, saiu da cidade. E aí depois foi que eu fiquei sabendo que ele tinha sido muito espancado, tinha sido amarrado numa árvore de cabeça para baixo, tinha dado 24 horas para ele sair da cidade. Foi onde ele foi embora. E aquilo ali foi um alívio para mim. E eu fiquei com esse homem, lógico, e era um senhor já bem de idade, né, bem coroa, e tinha meus namoradinhos por fora. Também não fiquei muito tempo com ele não, só queria mesmo me livrar do Ponce. E aí eu fui me afastando daquelas amigas de infância, que era a Meire, a Jéssica, a Kátia, e tal, e tal, e tal. E conheci um rapaz de São Paulo, o nome dele era André, mas chamavam ele de... Eu nem lembro o apelido mais dele, pra falar a verdade. Ele era muito grande, corcunda, cabelo longo, assim, metaleiro, sabe? E eu não sabia nem o que era heavy metal na época. Mas eu me apaixonava pelo jeito dele, que ele dizia, e aí, minha, beleza? E eu apaixonava por aquele sotaque. E acabei namorando ele. Só que ele nunca me assumia que namorava comigo. Ficava comigo, a gente se gostava, mas ele nunca me assumia. Nunca me assumia pros outros. Ele dizia apenas que todo mundo sabia que a gente namorava, mas ele não abria a boca pra dizer, e a gente namora. E aí, eu conheci um amigo dele, o Tony, filho de uma doutora do Acre, doutora Léo Mancini. E aí, conheci, passou, e aí eu decidi esquecer o André. Eu disse, André, não dá mais, e conheci as músicas, né? Tipo, Iron Maiden, Metallica e tal, Ratos de Porão, Ira, que eu, né, gostava muito desses... E Guns N' Roses e tal. E aí eu continuei saindo na noitada, que eu saía demais, eu saía de terça a domingo, eu só não saía segunda, porque eu tava de ressaca. Mas terça tinha o Caxinauá, que era um bar muito bom, MPB, música popular brasileira, que eu adorava, sabe? E lá se encontrava todo mundo, de heavy metal até forrozeiro. E aí a gente ia pro Caxinauá terça-feira, tomava todas e assim sucessivamente. Quarta-feira tinha outro, quinta tinha outro, sexta tinha outro e ia. E aí, um belo dia, tinha um amigo meu que era advogado, o doutor Ivo, que eu até chamava ele de doutor Aivo, porque ele era dono do CCIEI, lá de Rio Branco. E ele era um amigão, assim, ele namorou uma conhecida minha durante muito tempo. E aí eu sempre saía com o Ivo, porque o Ivo ele gostava de beber e curtir. E pra ele tanto faz, se pintasse mulher na área pra ele, beleza, se não pintasse também, beleza, a amizade era a mesma. E nessa noite a gente bebeu e aí chegou às 3 horas da manhã, a gente foi para um bar chamado Corujão. E aí eu conheci o Tony. Eu já conheci o Tony, eu vi o Tony nesse dia. E aí todo mundo foi embora, ficou só a minha mesa e a do Tony, e aí a gente acabou, juntou as mesas e ficamos amigas e tal. E aí ele falou, você namorava o André, né? Eu digo, namorei, mas não deu certo e tal. Aí contei a história pra ele, e aí a gente acabou se beijando e tal, e fomos pra casa do Ivo. E lá acabou todo mundo na piscina, bebendo, até o dia amanhecer, uma loucura. Bom, eu comecei a namorar o Tony. E o Tony foi o grande amor da minha vida. Só que o Tony tinha problema. Ele usava droga, eu não sabia. Ele usava cocaína, ele usava maconha. E o Tony também, quando ele bebia, ele esmurrava as coisas, chegava a se cortar todo, ele tinha prazer em se cortar. E eu vivia, nossa, com medo, sabe, dele se machucar, que ele se machucava. Aqueles relógios de energia, onde tinha aquele vidrinho ficava girando o relógio, ele chegava a quebrar aquilo ali, sabe, de murro. E depois ia pro hospital, e a mãe dele mesmo tinha que fazer a sutura e tudo. E no outro dia ele estava arrependido e tal. E namorei o Tony. Acabou que eu engravidei do Tony. Como a mãe dele era médica,
e ela queria que ele fizesse medicina, e ele estava com 19 anos, ainda não tinha terminado o ensino médio, nem eu não tinha terminado, na verdade, nem o fundamental, porque eu era tão rebelde que eu queria mais era namorar e curtir. E eu era tão rebelde que eu dizia, mãe, eu vou ali. E eu descia, eu voltava um mês depois. E aí, ela pediu que eu tirasse a criança, né? E me levou para a maternidade e essa criança foi tirada. E aí foi onde eu namorei o Tony 1 ano e foi aonde eu decidi, não é pra mim. E ela mandou ele pra Cuba pra fazer medicina. Continuar no próximo vídeo, esse já tá muito longo. Bipolar sim, louca, não.